Olá, torcida tricolor, tudo bem? Pessoal, que jogo, hein, pessoal? Então, a gente vai comentar os melhores momentos do primeiro e segundo tempo do que houve entre Vasco e Fluminense, que o jogo foi realizado lá em Brasília, tá certo? Tá bom? Os mais destaques aí do vira-vira do Fluminense para cima do Vasco. Foi importantíssimo, tá bom? Tá bom? E essas informações dos melhores momentos eu vou falar logo depois da vinheta. Pois é, pessoal, ontem o jogo entre Vasco e Fluminense, a partida foi lá no Mané Garrincha, lá em Brasília, tá certo? Do Campeonato Carioca. Bom, então logo no começo do jogo, né, pessoal, o vacilo do Gabriel Fuentes, é de lascar um negócio daquele jeito, não pode acontecer não, vacilo doido. Perdeu a bola, né? O Verratti foi no contra-ataque e cruzou, voltando, e Coutinho finalizou o gol, fazendo 1-0 para o Vasco. Bom, com isso o nosso time começava a até ficar um pouco mais nervoso, porque já saiu no placar, né? Já saiu atrás do placar. Então, isso para as pretensões do Fluminense, objetivos para chegar aos 4 primeiros do Carioca, seria ruim. Então, o time começou também a errar muitos passes, tá certo? O Thiago Santos também estava um pouco nervoso, né? Até no comentário do jogo eu disse: tira esse lateral ruim, mano, pelo amor de Deus, tá bom? Mas foi se ajustando no decorrer da partida, né? Uma coisa que tem que ser observada, pessoal, é que Arias tem que jogar no ataque. Ele tira aquela função do Arias, onde ele se destacou em 2022 e 2023, para jogar, para compor o meio campo, né? Já entramos com o Riquelme lá na direita, fazendo aquela função onde era do Arias, e o Arias no meio campo. Mas eu prefiro o Arias um avançado, onde ele sempre jogou e onde ele sempre destacou, tá certo? Bom, percebi logo nesses movimentos que o Vasco também começou a ir sair nos contra-ataques. O Fluminense também teve perigos de levar até o segundo gol, tá certo? Então, o que eu estava pensando nessa hora? Que Hércules ficasse mais de volante e o Martinelli ficasse mais de meia, tá certo? Que o Hércules é mais pegador, tá certo? É aquele que é mais um volante de contenção, mais arrojado, tá bom? Com isso o Hércules começou a perder algumas bolas, mas ao mesmo tempo que ele perdia a bola, mas ele recuperava as bolas também. Ele ia e voltava para recuperar a bola que ele havia perdido para o jogador do Vasco. Então ele fez essa movimentação de que, se ele errou o passe, ele ia atrás da jogada, não ficar esperando pelo outro companheiro seu, tá certo? Então, no meio campo aí do Fluminense, o Hércules estava destacando como o melhor jogador. E para mim também o Arias também. Bom, então, na jogada de contra-ataque, o Arias rouba a bola, tá certo? Saindo disparada, e o zagueiro do Vasco dá um carrinho. Seria para expulsão? Pela interpretação do árbitro, não, né? Também o VAR também não chamou para verificar o lance em que o Arias sofreu a falta, tá certo? Então, nessa jogada de falta aí, o que aconteceu? Thiago Silva, oportunista, cabeceou no canto, empatando a partida 1-1, tá certo? Então, mostrava que o Fluminense mostrou a ter mais intensidade nessa movimentação da defesa, do meio campo e ataque, com mais objetividade, tanto no Canóbio na esquerda, né, quanto o Riquelme também, esse promissor jogador que vai destacar no ano de 2025, pode ter certeza, pessoal. E ele foi para cima mesmo dos adversários, Riquelme também. Riquelme é um jogador diferenciado, que é da base. O garoto só tem 17 anos. Vê que ele tem um estilo parecido com o estilo do Estevão, né? Por que o Fluminense melhorou uma parte lá dos 30 minutos do segundo tempo, depois do tempo técnico? Porque o Fluminense começa a adiantar sua marcação, começa a colocar os jogadores mais em cima da saída de posse da saída do Vasco, tá? Então o Fluminense começou a sufocar o Vasco, tá bom? Até que uma jogada
áreas, pega dentro da grande área, domina na sua versatilidade, na sua raça, ele consegue, bate no gol, bola volta. O Gabriel Fuentes chuta no gol, tá certo? Só que quem estava lá para deslocar o goleiro? Germancano, o artilheiro de 2022 e 2023 do Fluminense. Então Germancano só faz toca na bola, desviando da ação do goleiro, do Léo Jardim, decretando assim o vira-vira do Fluminense ainda no primeiro tempo, 2-1. Tá certo? Que bom demais essa virada, né? Golaço mesmo de Germancano. Então, pessoal, no segundo tempo continua o mesmo time, né? A gente percebe que o Riquelme começa a chamar a atenção do jogo nas suas belas invertidas lá na direita e proporcionando até faltas perigosas para o Fluminense. Então Aras também continuava no meio campo e assim está se tornando um jogador muito talentoso na busca da bola, não perdia, ia atrás, um monstro. Então, depois dos 20 minutos, o Vasco fez algumas substituições, o Fluminense recuou mais, né? Cedeu alguns espaços para o Vasco, né? E o Vasco começou a ter suas atuações mais em cima da zaga do Fluminense. O Fluminense começou a perder um pouco o meio campo. Tá bom? Então, aos 35 minutos, o Fluminense começa uma aproximação com outros seus jogadores, né? Aproxima mais seus jogadores, deixando eles mais coesos para essa triangulação. Tá bom? Riquelme sai, Arias volta lá para sua posição na direita e entrou o Bernal para ajudar um pouco mais no meio campo com o Bernal, Hércules e Martinelli, para reforçar esse meio campo que nós estávamos perdendo. Tá bom? Então, essa foi o histórico do jogo entre Vasco e Fluminense. Precisamos ganhar para subir na tabela de classificação do Campeonato Carioca. Nós temos 10 pontos agora. E a história é essa. É jogar dessa intensidade. Gostei da intensidade do Fluminense, buscando sempre a bola e disputando com garra, tá certo? E com disposição. É isso que a gente quer do Fluminense. Nessa disposição pela disputa da bola. Tá bom? Mano Menezes acertou nesse ponto aí. Ainda bem, a gente quer o Fluminense nesse estilo. Tá bom? Próximo jogo, pessoal, será contra o Flamengo, 4h30 da tarde, lá no Maracanã. Não vai ser fácil, vai ser também muito difícil, mas o Mano Menezes tem que fazer uma preparação também com esse propósito da qual ele fez contra o Vasco, tá bom? Se você não está inscrito, faça sua inscrição. Demonstre o seu apoio, dá um like aí, pessoal. Não custa nada, tá bom? Saudações tricolores. Bom dia.